Bom dia, somos o grupo 4 e nosso grupo é constituído por 4 integrantes: Alisson, Mairla, Mariana e Samir. Ficamos com o tema 6, onde vamos retratar um pouco sobre o atalho da síntese do glicogênio e o controle do metabolismo. Antes da gente entrar nessas duas pautas, eu vou explicar um pouquinho a definição do glicogênio, a vantagem e a sua importância. Bom, o glicogênio ele é um polímero de glicose e uma forma de reserva de glicose. O glicogênio ele é relativamente compacto e ele encontra-se em grânulos que, além do glicogênio, contém as enzimas necessárias para a sua síntese e degradação. Ele tem como vantagem a redução da osmolaridade, onde resulta no número menor de partículas em solução. Apesar de não ser tão reduzido quanto os ácidos graxos e, consequentemente, não tão rico em energia, o glicogênio ele é importante na reserva alimentar por diversas razões, sendo a degradação controlada e a liberação da glicose, onde aumenta a glicose disponível entre as refeições, é um tampão, onde mantém os níveis de glicose sanguínea. É importante também, pois o cérebro só utiliza a glicose a não ser em jejum prolongado. A glicose do glicogênio ela é rapidamente liberada, o que é importante na atividade extrema e repentina, onde a glicose liberada fornece energia. Bom, essas maiores reservas a gente pode encontrar nos animais, e especificamente no fígado e nos músculos. A síntese ela ocorre quando há aumento de glicose, e esse aumento de glicose se dá a partir de refeições, e essas refeições elas têm que ser ricas em carboidratos, e com isso ocorre a elevação da concentração da glicose sanguínea, onde ocorre a liberação de insulina pelo pâncreas. Porém, no fígado e músculos, a insulina tem um efeito imediato, que é caracterizado pela ativação da enzima do glicogênio sintetase, a qual converte o excesso de glicose livre em uma cadeia de glicose denominada glicogênio. A glicose circulante, ela entra nas células hepáticas e musculares através do transportador de alta capacidade do tipo GLUT, sendo que a concentração elevada de glicose intracelular provoca a dissociação da hexoquinase da sua proteína nuclear reguladora. Uma vez ativa, a hexoquinase ela fosforila a glicose, formando assim a glicose 6-fosfato, o que estimula a glicose nas células musculares e fornece o material para a síntese do glicogênio. Essa síntese ela pode chegar até 10% do peso total do fígado. O glicogênio hepático ele serve como reservatório de glicose para os tecidos, quando a glicose de alimentação não está disponível, particularmente para o sistema nervoso central. Continuando, a degradação, que é quando os níveis de glicose sanguínea diminuem e ocorre um aumento na secreção do hormônio glucagon, que tem função principal de sinalizar a liberação de glicose para a circulação, proveniente da degradação de glicosina hepática. O glucagon, que liga-se ao seu receptor de membrana nos hepatócitos e ocorre uma ativação de enzima denominada PKA, proteína quinase A. Essa enzima, por sua vez, inativará por fosforilação a enzima glicogênica sintetase, bloqueando a síntese de glicogênio. A PKA também ativa a PFK1, fosforoquinase, reduzindo desta forma a glicose. Nesta condição, o fígado produz glicose 6-fosfato pela quebra do glicogênio e por gliconeogênese, e cessa o emprego da glicose tanto para alimentar a via glicolítica como para a síntese do glicogênio, maximizando dessa forma a quantidade de glicose que ele pode lançar na corrente sanguínea. A quebra da glicose requer uma reação de desramificação para fosforilizar as ligações glicosídicas dos resíduos de glicose. Nos pontos ramificados da estrutura de glicogênio, a primeira reação catalisada pela enzima glicogênio fosforilizada
ao qual cliva as ligações alfa 1 para 4 do glicogênio, neste instante, moléculas de glicogênio 1-fosfato são liberadas. A enzima fosfoglicose pode converter a glicose 1-fosfato em glicose 6-fosfato. Reação reversiva. Assim, a glicose 6-fosfato pode ser disposta para a glicose no músculo ou para elevar a glicemia pelo fígado. Nesta segunda etapa do vídeo, vamos falar sobre o que controla o metabolismo. Para melhor entendimento, vamos continuar falando sobre o metabolismo dos carboidratos. O controle da glicólise e gliconeogênese é um dos mais importantes, porque essas rotas metabólicas estão entre as de maior fluxo no organismo. Os principais pontos de controle dessas rotas metabólicas estão juntamente nos pontos onde elas não se sobrepõem, nas quais enzimas são denominadas regulatórias, porque têm função de regular a rota e sempre envolvem gastos ou síntese de energia na forma de ATP, adenosina trifosfato. Os sinais intracelulares das rotas de glicólise e gliconeogênese consistem de pequenas moléculas que agem como efetores aleostéricos, cujas as concentrações refletem o balanço energético celular. Esses efetores aleostéricos são moléculas que se ligam às enzimas, mudando sua conformação e alterando seu funcionamento. Além dos sinais intracelulares, existem os sinais vindo de outras células, como por exemplo os sinais hormonais. Um dos exemplos de controle da glicose é o efeito em cascata dos hormônios epinefrina e glucagon sobre a enzima adenilato ciclase, que transforma ATP em AMP cíclico. O AMP cíclico, adenosina 3,5 monofosfato cíclico. Ele é um efetor alostérico da enzima proteína quinase, transformando na forma inativa para ativa. A ativação dessa proteína quinase provoca uma série de reações em cadeia, que terminam na mobilização de uma molécula de glicose fosforilada, advinda do glicogênio. Uma das principais causas externas que promove a liberação de glicose é a queda de níveis do oxigênio ambiental. Como a ativação ocorre em cascada, uma pequena quantidade de hormônio que entra na célula provoca um grande efeito na taxa de quebra de glicogênio. Bom, apesar do glucagon e da epinefrina serem sintetizados em locais diferentes no organismo, eles atuam de maneiras bem semelhantes, sendo que uma das principais diferenças é que o glucagon ele só atua nas células do fígado, enquanto a epinefrina ativa a glicose tanto no fígado quanto no músculo. O significado fisiológico da ação dos dois hormônios difere em que o glucagon é a parte de um sistema desenhado para estabilizar a glicose sanguínea e um hormônio de manutenção. Já a epinefrina é um sinal de alarme que lidera os desvios desse equilíbrio que o glucagon mantém. A função da epinefrina é ativar imediatamente a glicose para oferecer compostos intermediários e não deixar cair os níveis de energia na célula em momentos que o organismo precisa de uma resposta bem rápida. A regulação do metabolismo é fundamental para que um organismo possa se adaptar às variações tanto fisiológicas quanto patológicas. Isso significa que as células precisam alterar continuamente o seu ritmo de atividade metabólica, de acordo com as necessidades e condições que o organismo estiver vivendo. Essa regulação é feita pela modulação de enzimas regulatórias em processos metabólicos-chave, resultando em resultados biológicos adequados para cada situação. Para garantir a eficiência necessária que o organismo precisa, ele lança a mão de vários tipos de regulações enzimáticas que podem acontecer simultaneamente, dando prioridade à ação mais necessária naquela situação.